Este vídeo foi viabilizado com o apoio do Departamento de Estado dos Estados Unidos. As opiniões aqui expressas são de responsabilidade de seus autores e não refletem necessariamente as opiniões do Departamento de Estado. Logomarca ICMPD. Estação de trem. O tráfico de pessoas é uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos, atingindo os direitos fundamentais e a dignidade, principalmente das pessoas mais vulneráveis. Carros trafegam. No ano 2000, a Assembleia Geral da ONU adotava a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Como desdobramento, em 2003, entra em vigor o Protocolo de Palermo. O objetivo: prevenir, reprimir e punir o tráfico de pessoas, orientando mudanças nas legislações e criando instrumentos de atuação e cooperação internacional. Mais de 150 países são signatários, entre eles o Brasil. Heloísa Greco. A gente ratificou, o Protocolo de Palermo em 2004, então isso quer dizer que o governo brasileiro reconhece, e se compromete com esse instrumento internacional. O ICMPD Edgar foi o Brasil Federzoni. para que o governo brasileiro se vestisse mais de uma expertise internacional. Melita Gruevska-Graham. Para desenvolver e atualizar a legislação de enfrentamento ao tráfico, sempre fomos convidados pelo governo para participar das consultas que foram propostas para o desenvolvimento de uma resposta de enfrentamento ao tráfico. Nós exploramos, por exemplo, junto com o governo brasileiro, a possibilidade de abertura de novos centros para acolhida de imigrantes, para informações e apoio e suporte a imigrantes. Com o tempo, nós fomos ajudando o Brasil a criar legislações, a criar sistemas, a criar políticas. O principal avanço Natália foi von exatamente Rondau. com a promulgação da Lei 13.344, que é a Lei de Tráfico de Pessoas. Essa lei ela vem para buscar suprir uma lacuna, uma omissão legislativa, porque não existia no Brasil uma legislação específica que cuidasse do tráfico de pessoas, que tipificasse o crime de tráfico de pessoas. Ela trouxe essa ampliação abrangendo uma série de situações que se configuram por tráfico de pessoas e antes não eram enxergadas dessa forma, porque antes eles tinham que pegar Marina Bernardes. dispositivos de diversas leis para conseguir configurar o crime. Essa lei permitiu essa padronização, Animação. Entre os avanços presentes na lei promulgada em 2016 está a ampliação das formas de exploração para além da exploração sexual, indicando agora também como delito a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo, a submissão a trabalhos em condições análogas à de escravo, a submissão a qualquer tipo de servidão e a adoção ilegal. Natália. Pensar no enfrentamento ao tráfico de pessoas é você pensar numa atuação em rede. Então, ele demanda também ações e mecanismos, instrumentos e ferramentas de combate que sejam também articulados. Uma rede que envolvesse todas as esferas de governo e organizações da sociedade civil já vinha sendo estruturada no Brasil desde 2006, por meio da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Agora, ela está presente na lei. E desde 2009, o ICMPD trabalha junto à rede, sempre em prol do aperfeiçoamento. Edgar Federzoni. Nós já construímos, por exemplo, a proposta de um projeto já com os parceiros ali ao nosso lado, porque são eles que alimentam essas necessidades, são eles que alimentam o que nós vamos propor aos nossos doadores para ser feito no Brasil. A rede de enfrentamento no Brasil. We've decided to partner with governments around the world to combat this crime. Samantha Jordan, diplomata. Decidimos nos unir a governos ao redor do mundo para combater esse crime. E nossa principal ferramenta é o relatório sobre o tráfico de pessoas. Trata-se de um relatório anual publicado desde 2001, que inclui uma avaliação de cada país que seja origem, destino ou rota de tráfico de pessoas. Josiel Brito, delegado. Desenvolvendo um trabalho de intensa cooperação internacional com outras polícias, e não só com outras polícias, mas com organizações transnacionais e que possuem importantes informações
na hora de se investigar esse tipo de criminalidade? O Ministério Público Federal ele tem tanto atribuição criminal quanto civil nesse assunto do tráfico de pessoas. Ana Mara Osório. Com relação à escravidão contemporânea. Então, são parcerias que são estabelecidas tanto com o Ministério do Trabalho quanto com o Ministério Público do Trabalho e com a Polícia Federal em operações que visam combater o tráfico de pessoas. A gente tem interface com diversos órgãos, tanto da esfera federal quanto estadual e municipal. Então, o nosso papel aqui nessa coordenação no MJ é realmente de articular e coordenar essas iniciativas de forma a ter uma política mais coerente e mais efetiva. O sistema de justiça no enfrentamento. O julgador, Adriana Cruz, juíza. Ele tem que buscar no processo, quer dizer, quais são as informações que ele busca no processo? Na medida em que a lei diz, olha, mas esse transporte ele precisa ter acontecido sob grave ameaça, sob violência, sob coação, mediante um abuso. O problema se coloca quando a gente começa quando a gente entra no campo da fraude e do abuso, né? Porque são elementos que vão demandar, em alguma medida, uma valoração tanto da circunstância de fato, como daquele sujeito que é enganado, ou que foi submetido à fraude, ou que foi abusado. Então, às vezes, é muito fácil, entre aspas, investigar um crime de tráfico de drogas, né? Tá ali a droga, o autor, autoria, crime, materialidade. Então, não tem os meandros que o tráfico de pessoas possui. A denúncia tem que vir completa o suficiente Guadalupe Couto. para que a gente possa ajuizar uma ação para poder entrar no domicílio. O juiz tem que ler e se convencer de que realmente tem que ser tomada uma medida, tem que ir lá verificar a situação. Que o direito ele comece a fazer esse movimento de diálogo com outras disciplinas, especialmente a psicologia, para que através da entrevista cognitiva se possa buscar esses conselhos, né, e se estabelecer e se levar para dentro do direito esses critérios para ser construídos de maneira adequada os fatos. Por exemplo, ano passado fizemos uma operação envolvendo transexuais. Na hora de se fazer as oitivas, a Polícia Federal teve a sensibilidade suficiente de chamar uma ONG especialista em transexuais para que aquelas vítimas ficassem mais à vontade em suas declarações, né? Para que rompesse aquela distância entre a autoridade policial e a vítima, em especial nesse caso os transexuais, e conseguimos bom êxito e boas informações, provas robustas para conseguir a condenação dessas pessoas. A realidade do tráfico de pessoas no Brasil. O mais comum é nós pensarmos no tráfico humano relacionado à migração clandestina. Vladimir Aras. Quando o Brasil também é uma rota importante de passagem de pessoas para exploração sexual. Como ele também tem um componente muito grande transnacional. Edgar. Se você consegue identificar um caso de tráfico transnacional, digamos, por exemplo, num caso que o Brasil seja usado como trânsito, você está impedindo que um crime também ocorra em outro país. Tem um país de origem, tem um país de trânsito por onde a vítima ou o traficante passa, e tem um país de destino para onde ele vai. O mais impactante, pelo menos os mais impactantes que eu já vi, é a Operação Bisturi, um caso que envolveu Israel, o Brasil e a África do Sul. Foi uma operação lançada pela Polícia Federal e pela MPF em Pernambuco. Então, a quadrilha de Israel se movimentou para o Brasil, aliciou pessoas pobres, comprou os rins, levou os pacientes para a África do Sul, esses rins eram removidos lá para transplante em pacientes israelenses. É um dos casos mais chocantes desse grande e terrível mundo do tráfico humano. Ludmila Paiva. A gente tem muito mais contato com casos de tráfico interno para fins de trabalho escravo do que os outros casos. A maioria dos trabalhadores nacionais que foram resgatados em condição análoga de escravo, por exemplo, na construção civil, a maioria não era do Rio de Janeiro. Eles eram de outros estados da federação. A verdade que falta, talvez devido à lei ser relativamente recente,
que os profissionais do sistema de justiça identifiquem que ali não se tratava apenas de um caso de trabalho escravo, mas conjugado com o crime de tráfico de pessoas também. Eu acredito que ainda falta um pouco essa maior visibilidade desse crime que é cometido no deslocamento. Sávia Cordeiro. O chamado gato, que é o aliciador, ele é criminalizado por meio de aliciamento de trabalhadores, que é um outro artigo penal que você pode também tipificar, e não especificamente tráfico de pessoas. Escrito em amarelo sobre fundo branco, consentimento. O crime de tráfico de pessoas, ele prevê uma ação, tem um meio e tem uma finalidade. O protocolo de Palermo. Heloísa Greco. Ele fala que o consentimento é viciado para pessoas adultas. Em caso de fraude, se foi utilizado algum dos meios, abuso de posição de vulnerabilidade, engano, fraude, rapto. E na legislação não entrou o tema do consentimento. Por outro lado, a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, ela prevê que o consentimento da vítima ela é irrelevante. Natália. E sempre ressaltando a importância de que para menores de 18 anos de idade, considerados pelo Protocolo de Palermo como crianças, o consentimento é sempre irrelevante. Escrito em amarelo sobre fundo branco, vulnerabilidade. Normalmente as vítimas, principalmente no caso de trabalho escravo, exploração sexual, Milton Fornazari. Ficam constrangidas com a situação, têm receio também de procurar a autoridade policial, têm medo, né, desses traficantes. A pessoa que migra buscando melhores condições de vida, ela já está despida de muitos direitos. É uma pessoa que já está numa situação em que ela acaba aceitando qualquer oferta, aceitando qualquer condição de trabalho e forma de sobreviver. Guadalupe, procuradora. Atuávamos, seja no meio rural, seja no urbano, atuávamos resgatando aquele trabalhador da condição análoga de escravo. Ele recebia a indenização pelo dano moral que ele sofreu individualmente. Ele passava a receber o seguro-desemprego, só que o dinheiro acabava. Ele tinha que voltar ao trabalho. Mas que trabalho? E como você cria protocolos em conjunto com a rede, porque é ingênuo achar que a gente vai conseguir atender uma pessoa que está nessa situação de vulnerabilidade, que possui esse complexo de vulnerabilidade sozinhos. E nesse ponto, cada ator tem o seu papel. Essa é a grande característica do enfrentamento ao tráfico de pessoas. O que evita a revitimização, ou seja, que a vítima do tráfico de pessoas sofra ainda mais por ser vítima, por responder diversos questionamentos repetitivos ou por ser encaminhada para órgãos que não têm atribuição para seu caso. Muitas vezes essas pessoas acabam passando por um processo que a gente chama de cidadania inversa, né? Ou cidadania reversa. Depois de ela sofrer uma violação de direitos tão grave, ela acaba acessando uma rede de serviços públicos que ela desconhecia, e a partir desse momento ela vai começar a ter uma série de direitos respeitados, né? E também porque a assistência dentro da sua política, CRAS, CREAS, assim como a saúde, eles são muito capilarizados. É comum, por exemplo, aqui em São Paulo, quando a gente vai dialogar com escolas do território da região da Moca, não é? Que é uma área muito que tem, por exemplo, pessoas, imigrantes latino-americanos que trabalham em oficinas têxteis. O relato mais rico que a gente conseguiu de discussão sobre os impactos da jornada exaustiva, por exemplo, que é um dos elementos do trabalho escravo, ele se deu por meio dos professores, que têm contato com os filhos, que têm contato com os próprios pais, que são muito ativos, que participam. Às vezes você consegue até evitar que ela entre numa situação de tráfico. No primeiro ano de parceria, o ICMPD desenvolveu o estudo Jornadas Transatlânticas, pesquisa exploratória sobre tráfico de seres humanos do Brasil para a Itália e Portugal. Entre 2011 e 2013, atuou como parceiro no projeto Itineres, proteção dos direitos dos migrantes contra a exploração do Brasil para Estados-membros da União Europeia. Em paralelo, implementava o diagnóstico de tráfico de pessoas nas áreas de fronteiras do Brasil, apresentando recomendações quanto às políticas públicas para 11 postos avançados de atendimento humanizado ao migrante nas fronteiras. Em 2013, o ICMPD implementa o projeto Migrações Transfronteiriças, levantando dados sobre a rede de proteção social e atenção às vítimas de tráfico.
já tiveram vários projetos em parceria aqui conosco. Marina Bernardes. E sempre foram projetos muito enriquecedores para a nossa atuação enquanto instituição, porque permitiram elaboração de estudos, de diagnósticos que muitas vezes a gente não conseguia, pelas nossas próprias capacidades e recursos disponíveis, realizar. Até 2016, nós tínhamos um outro projeto no Brasil chamado Migrações Transfronteiriças Brasil. Nesse projeto, nós contribuímos para o governo brasileiro de diversas formas. Por exemplo, com elementos para a criação da Política Nacional Antitráfico. E também com a lei antitráfico. Como nós tínhamos uma nova legislação, nós tínhamos uma nova política pública, dessa necessidade de implementação rápida é que veio a atenção. Iniciativa do ICMPD, com investimento do Departamento de Estado norte-americano, desde 2018 o projeto Atenção Brasil atua para o fortalecimento da capacidade do governo brasileiro para identificar, proteger e referenciar vítimas de tráfico de pessoas. Cursos e dinâmicas, realizados nas 5 regiões do país, envolveram profissionais da rede para capacitá-los e aumentar a cooperação. A partir das atividades foram produzidos 2 guias, um focado na aplicação da lei e persecução penal e outro na assistência e referenciamento de vítimas. E um ponto muito interessante foi o compartilhamento das práticas locais. Cada exemplo compartilhado permitia que o grupo buscasse saídas próprias para eles e avaliasse a partir de suas próprias perspectivas em confronto e em debate com as demais, quais seriam possíveis soluções. No curso de assistência às vítimas, a gente contou com uma participação grande de profissionais que estão vinculados à segurança pública. Desperta também no olhar desses profissionais que estão ali na ponta, né, policiais civis, guardas municipais. Ludmila Paiva. A importância de um atendimento humanizado, de uma escuta qualificada também para atentar para outros aspectos que não exclusivamente, né, o que vai entrar para o inquérito, que vai entrar para os relatórios deles. Então nós tivemos contato com membros do Ministério Público Federal, membros da Fiscalização do Trabalho, tinham delegados da Polícia Civil, da Polícia Federal, tinham várias instituições que atuam. Até tem uma juíza federal também que palestrou, que atuam na erradicação do trabalho escravo. Tive a oportunidade e a honra de ser convidada para falar sobre as diretrizes para a sentença condenatória no âmbito do tráfico de pessoas, e eu tentei trazer Adriana Cruz. Um olhar desse julgamento com perspectiva. A lei, ela impacta os sujeitos de maneira diferenciada, e isso precisa ser considerado pelo magistrado na hora de analisar a prova, construir a fundamentação da sua decisão e chegar às conclusões e, enfim, definir a resposta que o Estado vai dar para aquela situação. A aproximação com o ICMPD aconteceu com a minha antecessora, Josiel. que deu, inclusive, origem não só a capacitações no país inteiro, mas também a um produto perene, que vai ser o ensino à distância na plataforma da Polícia Federal sobre tráfico de pessoas. Porque esses organismos conseguem visualizar as boas práticas em vários países do mundo. Milton. E podem, com isso, auxiliar principalmente na capacitação dos servidores, né? Levando boas práticas identificadas em um país para os outros. Desses cursos também nós tiramos insumos para 2 guias. E eles foram alimentados com os contextos, com as necessidades específicas. O que eu vejo é que foi um trabalho conjunto com esses órgãos, com o organismo, que os manuais vão ter muita utilidade para os gestores que estão nas pontas, atendendo aquelas vítimas, aplicando a lei de tráfico. Samanta, trata-se de um projeto com duração de 2 anos em colaboração com o ICMPD e, no geral, estamos muito contentes com o resultado. Cooperação Jurídica Internacional. O plano estratégico atual da Polícia Federal é a internacionalização, a intensificação da cooperação jurídica internacional e da cooperação policial internacional. Você não consegue combater o tráfico internacional de pessoas se você não conseguir, por exemplo, ouvir uma pessoa em outro país. Um dos grandes desafios para você conseguir identificar e provar casos de tráfico é a coleta de provas.
Porque muitas das vezes os eventos, a evidência ocorre em vários países, não só no caso do Brasil em vários estados, mas em vários países. Eu atuei num caso na Bahia, Vladimir Aras, 6, 7 anos atrás, no qual havia 3 países atingidos pelo esquema de tráfico de mulheres. Se nós tivéssemos uma ferramenta como as equipes conjuntas de investigação naquela época, teria sido muito mais fácil identificar as vítimas, eram cerca de 30 vítimas, recuperar o dinheiro e capturar os criminosos, trazê-los de volta para julgamento no Brasil. O ICMPD pode contribuir muito, isso também é um anseio que veio chegando até nós, o ICMPD, por várias fontes diferentes, em três linhas, que seria a coleta de dados, melhorar o Sistema Nacional de Coleta de Dados. O segundo seria o apoio ao governo brasileiro e à sociedade civil para lidar com o fluxo de venezuelanos entrando no Brasil, que, segundo algumas estimativas, vai aumentar no futuro próximo. E a terceira linha, que é o que a gente trabalhou muito nesse projeto atual Atenção Brasil, é a coordenação nacional entre os entes. Como o Brasil é muito grande, tem muitos setores e tem muitas partes interessadas em combater o tráfico, coordenação acaba sendo um desafio. O desafio da coleta de dados. Heloísa Greco. A coleta de dados no tráfico sempre foi um aspecto muito frágil. A gente não tem um sistema único que me dá uma informação. Hoje tem tantos casos de tráfico de pessoas no país. Cada órgão tem a sua sistemática para registrar esses dados de tráfico de pessoas. Então, o Ministério da Justiça vem num esforço já desde antes, mas com um foco maior desde 2018, na criação de um sistema ou numa forma mais metodologicamente adequada aos órgãos para a gente sistematizar esses dados gerados por diferentes órgãos e fontes de estatísticas sobre o crime. Isso acontece por vários motivos. Isso acontece porque o tráfico é um fenômeno que tem que ser combatido através de muitas instituições diferentes e cada uma dessas instituições ajudam no combate em fases diferentes do processo e esse é exatamente um tema que nós estamos trabalhando no momento no Brasil. Nós queremos conseguir criar um projeto, uma plataforma, uma forma, um programa para que melhore a coleta de dados no Brasil. Isso é um anseio do governo brasileiro que já vem sendo dito e discutido conosco do ICMPD já há anos e nós estamos tentando achar uma forma, nós estamos tentando apoiar o Brasil a encontrar financiamento, expertise ou criar um projeto ou um programa mesmo mais amplo para resolver esse problema. Em março de 2020, a OMS declara a pandemia da Covid-19. Em junho, dados oficiais apresentavam mais de 1 milhão de infectados e dezenas de milhares de mortes por conta da doença no Brasil. A crise sanitária e econômica agrava a vulnerabilidade. Pensar em futuro hoje tá bastante difícil, né? Porque a gente tá numa crise sem precedentes, né? Uma crise humanitária, uma crise econômica que está afetando muitas famílias, né? Até famílias que não estavam em situação de tanta vulnerabilidade assim, agora estão. Imagens de ruas vazias. Não temos um bom cenário. Quer dizer, nós temos muitos trabalhadores que estão à margem da legislação trabalhista e exercendo trabalhos em total precariedade. Diante da situação da crise econômica que vai se instalar, ou que já está instalada, né, talvez o incremento da submissão das pessoas à condição análoga de escravo, né? Então esse é um problema muito sério. Dependendo do tempo que isso perdura e da extensão disso, nós temos que ver medidas diferentes. Então, a primeira coisa é não perder foco nos compromissos que nós temos, tanto nacional quanto internacional, na proteção dos direitos humanos. Tudo isso forma uma rede que, em conjunto, podem sim, de uma forma muito forte, combater o tráfico e a exploração de maneira geral. Brasil mais preparado. Nós temos instituições hoje muito mais preparadas, muito mais especializadas na matéria, do que nós tínhamos há 5 anos, por exemplo, 5, 10 anos. À medida que o tempo passa, mais nós teremos capacitação nessa área. Esse projeto foi realmente
muito importante assim para a gente ao longo de 2019, que possa ter sido uma experiência exitosa para que outros venham e a gente consiga trabalhar em conjunto e trazer benefícios para a sociedade, no final das contas, que é o nosso trabalho, que é o nosso propósito. Tela dividida. Do lado esquerdo, créditos finais. Do lado direito, imagem de Melita. Different stakeholders and partners. Ao longo dos anos, trabalhamos com diferentes atores e parceiros. Em virtude dessa cooperação, conseguimos alcançar os resultados esperados e apoiar os governos no desenvolvimento de políticas abrangentes para migração e enfrentamento ao tráfico. Isso não seria possível sem o generoso apoio da comunidade de doadores. Também gostaria de mencionar a mais recente cooperação com o Brasil. Na verdade, temos um longo histórico de cooperação desde o início com o Escritório de Monitoramento e Combate ao Tráfico de Pessoas do Departamento de Estado dos Estados Unidos. And that is the US State Department Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. Over the past 2 decades, we've really seen a shift. Samantha. Ao longo das 2 últimas décadas, vimos uma mudança. Antes era difícil entender e definir o crime de tráfico. Agora, a partir do trabalho conjunto de governos, academia, sociedade civil e até de sobreviventes, nós realmente mudamos o debate global sobre o tema. Estamos começando a entender o que esse crime significa.